Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar uma operação multimilionária e a gente vai analisar se faz sentido ou não copiar uma operação de um player grande desses. Então vamos lá. Então antes da gente começar, você que é parceiro do canal, vou pedir para você deixar o gostei, isso me ajuda bastante. Então vamos lá. Primeira coisa, como que a gente identificou essa operação? Quem identificou mesmo foi um aluno meu, uma pessoa que opera opções, fez nosso curso, me mandou e pediu para eu analisar. Mas basicamente, onde você consegue ver esse tipo de operação? Vou abrir o Profit aqui, vou usar hoje o Profit como referência. Estou aqui com o Profit aberto e estou com o módulo de opções aqui do lado esquerdo. Se você não sabe como é essa ferramenta, se você não entende isso, eu tenho uma série de vídeos ensinando o básico disso daqui e como você tem o Profit. Vou deixar um link aqui na descrição com essas aulas. Então aqui eu estou com o Profit aberto, a gente está com BRFS. Esse é um ativo, você só conseguiria ver aqui fácil se você já tivesse entrado no ativo. Assim que eu entro no ativo, aqui no módulo de opções a gente tem a grade. Vou abrir a grade agora para julho, vence já no dia 21. Eu estou gravando no dia 10 de julho, inclusive hoje é meu aniversário. Tá, o dia que você está assistindo não vai ser meu aniversário, então vamos continuar aqui. Olhando aqui, como você sabe se existem operações grandes com as opções dessa ação? Como você descobre? Você olha o volume? Pode até ser, mas a informação mais legal aqui para verificar grandes operações nas opções é o contratos abertos. Contratos abertos são negócios realizados em opções e que estão vigentes ainda. Com opções a gente consegue saber se existem negócios vigentes, porque o contrato, se eu fecho a operação, o contrato some, ele zera, ele reduz. Então esses contratos abertos é uma forma de ver se as pessoas ainda estão posicionadas nessas opções. Então aqui na BRFS, eu vou colocar aqui em layout, algum layout que tenha contratos abertos. É essa abreviação aqui, ó, C abertos. Tem aqui contratos abertos delta, contratos abertos de volume, pode ser qualquer um desses. Com contratos abertos selecionado em layout, eu consigo ver, é essa coluna aqui que eu vou aumentar, ó. Aumentei aqui a coluna de contratos abertos e vou mexer aqui para procurar números grandes em contratos abertos. Em BRFS, a gente vai ver que algumas operações, algumas opções, passa da casa dos milhões. Então aqui a gente tem esse contrato aberto 1.007 e esse outro 1.004. Provavelmente essa pessoa, se a gente procurar, talvez foi até a mesma pessoa que montou essa operação. Às vezes ela está operando para os dois lados. Aqui a gente vai ver algo muito claro. Operação aqui de 5 milhões de contratos nessas opções. Nas puts de R$ 9,00, a gente tem também 5 milhões de contratos nas calls strike 10,25, mais 5 milhões aqui, vamos ver se a gente acha aqui, no strike 9,70, que seria bem perto do dinheiro. Então a gente vê contratos abertos num número muito grande, perto aqui, passando de 5 milhões de contratos, que dá bastante coisa, e se a gente olhar, são essas opções que tem aqui negócios nos 5 milhões. O que você faz se você quiser pesquisar e tentar entender o que essa pessoa fez? Você pode fazer isso que eu fiz. Isso aqui nessa janela do lado direito é o Times and Trades, que é esse botão aqui, TT. Se você clicar, vai abrir o da ação. Você clica com o botão direito, coloca trocar ou então adicionar, coloca o código da sua opção e aí vai aparecer vários negócios. Se tiver vários negócios, às vezes não. Mas geralmente vai ficar limitado ao dia que você está olhando. Como você faz para olhar igual essa daqui que foi dia 5? Você tem que clicar com o botão direito, selecionar propriedades do Times and Trades, aqui em período colocar personalizado e colocar a data de início. Com a data de início vai aparecer lá várias operações. No caso aqui, essa operação ela ocorreu internamente na XP. Talvez foi um grande investidor com, por exemplo, um formador de mercado da própria XP. Formador de mercado é um outro player que opera opções, ele fornece liquidez para outra pessoa, ele costuma oferecer preços que são vantajosos para ele mesmo e ele bloqueia aqui o risco dele perder dinheiro com a direção do mercado. Resumindo o que é isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu coloquei então que tipo de trade, coloquei direto para a gente ver essas operações maiores. Elas geralmente saem direto.
Coloquei OK e apareceu para mim aqui. E eu coloquei as 3 opções que tem negócios acima dos 5 milhões. Primeira coisa que eu vou notar é a data dessas operações. Ocorreram todas dia 5 de julho, perto aqui entre o meio-dia e 1h, saiu do mesmo lugar e foi para o mesmo lugar. Comprador e vendedor aqui, tudo da XP. Os preços parecidos. Primeiro 1 milhão, depois mais 1 milhão, depois mais 3 milhões. Essa aqui foi a put, BRF S900. S é put. Agora a 102, isso aqui é uma G102, G é call. Então a gente vê que tem vários negócios. Começou os negócios através dessas operações direto aqui na XP. 16 centavos, 2 negócios a 16 centavos. Depois, logo em seguida, já foi negociado a 30. 1 milhão cada uma e 3 milhões essa aqui dos 30 centavos. Depois saíram aqui alguns negócios um pouco mais de 30 centavos direto da terra com os valores mais quebrados. Esse da terra, como fica diferente, é horário diferente, aqui você vê que todas essas operações que a gente viu foi dia 5 de julho. Essas outras foi hoje, que é dia 10 de julho. Então, o que a gente percebe? Provavelmente, essas dos dias 5 de julho foram as mesmas pessoas que fecharam esse negócio. E agora a gente vai na outra call, a mais dentro do dinheiro, e a gente percebe que também teve negócios dia 5 de julho, mais ou menos no mesmo horário. O valor mudou um pouquinho aqui, de 48, 49 centavos para 69, e foram as mesmas quantidades, ó, 500 mais 500, 1 milhão, aqui mais outro milhão e depois mais 3 milhões. Então provavelmente a pessoa montou uma estrutura. Ela fez uma operação que envolvia 3 opções diferentes. Dá pra gente saber o que essa pessoa fez? Teoricamente não dá pra saber se ela comprou ou vendeu. Mas dá pra gente especular a partir de algumas ideias, a partir dos preços e avaliar se a pessoa, o que ela fez. Eu tenho aqui já, quando eu olhei, tentei entender um pouquinho e na minha cabeça veio instantaneamente uma operação muito clara que provavelmente é o que a pessoa fez. Mas agora a gente vai dar uma pausa e a gente vai avaliar a empresa, tanto o fundamento quanto o gráfico, para depois a gente continuar, porque é importante. Se você quer adivinhar o que o cara fez, se ele fechou com o formador de mercado, o formador de mercado ele não está interessado em nada, ele está interessado em ganhar a volatilidade implícita dele ali, ele quer ganhar uma taxinha. Agora, essa pessoa que montou essa estrutura, provavelmente ela tem um interesse por trás, ela acredita que vai acontecer alguma coisa. Então vamos tentar descobrir o que é isso. Primeira coisa, vamos para fundamento. Vamos olhar o Fundamentei. É uma empresa que os usuários do Fundamentei deram uma nota baixa. Vou descer aqui. Aqui eu já imagino por que deram uma nota baixa. BRF, vamos olhar a descrição, o que é essa empresa. Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, detém marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, entre outras. Comida, Sadia, Perdigão, acaba sendo commodities, então primeiro que o resultado deve variar bastante. E o segundo é que talvez essa empresa ela varie muito a questão de lucros e prejuízos. Vamos olhar aqui. Então a gente vê que nos últimos 12 meses a empresa teve prejuízo de 2 bi, 2022 fechou com 3 bi de prejuízo, em anos diferentes tiveram lucro. A dívida da empresa aqui é na casa dos 24 bilhões e ela tem 10 bilhões de patrimônio. A receita, se você olhar a receita tem crescido anualmente quase como um reloginho. Então ela tem vendido cada vez mais, porém ela não consegue transformar isso em lucro. Um ponto que eu analisaria aqui, a gente sabe que os juros vai cair, provavelmente vai cair, né? Vamos usar um provável porque o futuro sempre é incerto. Mas existe uma chance grande dos juros, como a Selic, né, cair daqui a algum tempo. E a gente vê aqui que resultado financeiro da empresa foi 2,7 bi negativo. Resultado financeiro é o custo que essa empresa tem de dívida, juros, basicamente ela pagando os empréstimos dela. Então, se os juros caem, provavelmente essa empresa vai se beneficiar de alguma forma. Talvez demore ainda a se beneficiar de maneira mais clara, de maneira mais forte, mas os juros caindo ela deve se beneficiar. Se a pessoa for dedicada, ela iria olhar os documentos aqui da empresa e tentar identificar como foi feito essas dívidas para realmente saber se ela se beneficiaria mesmo. Mas aqui a gente já tem uma visão que pode ser um trade de juros isso daqui. Outra coisa, se a pessoa souber que os resultados vão melhorar, pode ser um trade também de resultado. Se olhar o balanço trimestral,
não tem nenhuma informação útil pra gente. O último trimestre foi bem ruim, foi 1 bi de prejuízo. Talvez ele ache que agora vai melhorar. Talvez ele entende da questão das commodities aqui que influenciam esse setor. Eu não entendo. Então, vou deixar aqui, se você entende bem do setor dessa empresa, deixa aqui nos comentários a sua avaliação. Então vamos voltar agora para o Profit, porque eu quero olhar o gráfico. E o que eu vejo no gráfico? Se eu tirar o zoom, eu percebo, a primeira coisa que a gente tem que perceber são padrões. O primeiro padrão é que a empresa faz um bom tempo, né, desde 2015, está em tendência de queda. É uma grande tendência de queda. Se a gente dá um zoom, a gente vê que essa tendência de queda chegou num certo limite, parece, começou a desacelerar e agora começou a subir. Então, dos últimos aqui, desde abril de 2023, a gente vê esse ativo subindo. Seria aqui uma tendência de alta. Poderia ser aqui, então, olhando o gráfico, um trade, né? Uma operação de momentum. Momentum é simplesmente operar o que o gráfico está fazendo agora, o que o preço está fazendo agora, e no caso o preço está subindo com certo vigor faz algum tempo. Então aqui a gente tem duas coisas. No fundamento pode ser que exista um trade de juros aqui para ser feito, pode ser que exista uma informação sobre os próximos resultados da empresa que a gente não sabe. No caso de próximos resultados eu acho difícil porque essa operação já vence agora, dia 21 de julho. Não vai dar tempo desse trade de resultado. Talvez aqui o mais provável seria operar para 10, 20 dias, né? No caso aqui daria menos de 20 dias. Seria operar gráfico mesmo, achar que a coisa vai funcionar. A operação foi feita no dia desse candle aqui, muito forte de alta. Talvez a pessoa achou que isso aqui era uma demonstração de que o preço tem muita força para subir. Acho que talvez pode ser por aí. Com isso eu avaliaria. No caso, se eu tivesse que fazer uma operação desse tamanho, eu operaria para cima. Eu não teria coragem de operar, de fazer um trade desse para baixo agora. Então, já daria um viés. Com o seu viés, você pode ver o que ele pode ter montado com esse viés. E o que é mais provável dentro das opções. Porque tem um cenário bem provável aqui e outro menos provável. Então, beleza, a gente já sabe aqui mais ou menos o contexto da empresa. Vamos olhar as opções e tentar entender o que essa pessoa pode ter feito. Se você entende de opções, me fala o seguinte, o que você faria com uma put e 2 calls? Pensa um pouquinho e vê se você consegue ter uma ideia de uma estrutura que envolve uma put e 2 calls. Para a gente ter mais informações, vamos dar um zoom e vamos ver aonde foi essa put. A put foi nos R$9. Tá? Aqui, ó. Essa put ela tem strike R$9. Caso você não lembre, a gente pode olhar aqui. É essa put aqui, strike 9. Então, se a pessoa tiver comprado essa put, ele estaria acreditando que depois dessa grande alta, a empresa ia cair abaixo dos 9 e teria que superar o valor da operação, do valor gasto nessa put. Então aqui, o preço da put que ele gastou ou recebeu foi 18 a 22 centavos. Coloca um preço médio aí de uns 20 centavos, alguma coisa nessa linha. Então eu vou colocar 20 centavos como referência para ficar fácil da gente fazer a conta. Se essa pessoa comprou essa put, para ele começar a ganhar dinheiro, ele teria que a ação cair abaixo dos 9 e vir pelo menos a 8,80 para compensar o valor que ele gastou. Então ele começaria a ganhar dinheiro mesmo abaixo de 8,80. Numa grande alta dessa, acreditar que a ação vai vir aqui abaixo de 8,80, você acha que isso seria razoável ou não? É esse o raciocínio que a gente tem que ter. Eu acho difícil, ainda mais numa grande tendência de alta dessa, onde o preço tinha batido na banda inferior e estava subindo aqui. Será que ele achou que ia voltar e bater nessa banda aqui de baixo novamente? Pode ser essa operação. Só que aí a gente tem 2 calls para a gente entender. Se ele estivesse operando para baixo, comprado essa put, as calls o que ele teria feito? Ele teria com essas 2 calls vendido a mais cara e comprado essa aqui mais barata. Essa seria uma operação que ele poderia ter feito, porque senão isso seria uma trava de baixa, ele tentando ganhar dinheiro com a queda. Porque se ele fizesse para cima, não ia fazer muito sentido ele fazer para cima e o outro para baixo. Seria um pouco difícil de fazer sentido aqui essa operação, ele comprar para baixo e para cima ao mesmo tempo. Ele gastaria bastante dinheiro e parte dos cenários ele perderia dinheiro, boa parte dos cenários ele perderia.
Então, provavelmente aqui, se ele tivesse para baixo, ele teria feito uma trava de baixa. Mas mesmo assim, ó, vamos fazer as contas aqui. Ele pagou entre 30 e 16 centavos nessa daqui. Vamos pegar só o preço das 3 milhões para ficar fácil a conta, senão vai ficar muito complicado. A gente pega esses 30 centavos e tira aqui desses 69, daria um crédito para ele de 39 centavos. Ele recebeu 39, as puts aqui ele teria pago 18. Daria para pagar as puts e ainda sobrar algum dinheiro. Ele pode ter feito isso? Pode. Qual era o risco dele? O risco dele é o mercado subir, essa trava de baixa dá prejuízo. Se o mercado subisse para 10,25 ou mais, ele teria um prejuízo razoável, que eu vou fazer a conta rapidinho aqui para você. Então aqui, com esses preços, a gente vai simular as operações para conseguir ter noção dos valores e o que faz sentido na operação. Primeira simulação que eu vou fazer. Se essa pessoa vendeu uma call, comprou uma call e comprou uma put. Ou seja, essa pessoa fez uma trava de baixa com call e comprou a put. Ele estava muito preocupado, achando que o mercado ia cair, seria esse o ponto. E com os preços que ele pagou, vou usar o preço só dos 3 milhões para não ter que fazer preço médio. O importante é que é a diferença dentre todas as opções. Não precisamos fazer preço médio certinho. Vai dar mais ou menos a mesma coisa aqui. Então na simulação, essas 3 milhões de opções poderia ser dessa forma. Ele começaria a ganhar bastante dinheiro se as ações caíssem abaixo de R$ 9,00, é onde o ganho dele aceleraria. Se ficasse entre 9 e 9,70, ele teria um lucrozinho aqui de lucrozinho, né? Porque é um valor alto, mas o risco dele tá grande também, tá razoável aqui. Seria um lucro de R$ 630 mil. Se o mercado subisse a partir do preço que está hoje, 9,80 alguma coisa, ele começaria a ter prejuízo. E o prejuízo poderia ser até R$ 1 milhão. Então, olhando essa estrutura, não parece, para mim, que faz lá tanto sentido a pessoa arriscar R$ 1 milhão. Na verdade é um pouco mais de 1 milhão, porque eu estou fazendo conta só de 3 milhões de opções. Aqui o total, na verdade, seria 5, né? Mas vamos seguir nessa linha. Para mim não faz tanto sentido a pessoa apostar 1 milhão para ganhar 630. E caso se o mercado explodisse muito para baixo, que é difícil, a gente está vendo um mercado em tendência de alta, aí sim ele ganharia mais dinheiro, ele poderia ganhar aí valores multimilionários, né? Essa é uma alternativa, acho improvável ser assim. As operações que eu acho que fazem mais sentido nesse cenário seriam com a venda da put. A pessoa ela arrisca comprar ação ou então simplesmente pagar, né, pelo prejuízo da queda da ação a partir dos R$ 9,00. A put no 9 está parecendo que ele buscou uma proteção, uma opção mais fora do dinheiro. Enquanto nas travas parece que ele quis uma agressividade um pouco maior, porque foi umas opções mais perto do dinheiro. Então aqui, olha que interessante, se eu só trocar, aqui está trava de baixo mais compra de put. Se eu trocar essa compra de put para uma venda, vou ajustar os preços aqui. Olha que interessante se eu troco essa compra de put por venda de put. A operação já fica o seguinte, se subir muito, ele não perde dinheiro. Aqui o prejuízo ia ser zero, na realidade se subisse ele ainda ganha 60 mil reais, que para ele provavelmente é pouco, para ele está considerando isso aqui um zero. Agora, a ação, se ficar entre 8, cadê o break-even aqui? 8,43. Qualquer valor acima de 8,43, essa pessoa teria lucro. Vamos olhar o gráfico aqui, vou minimizar aqui. 8,43, ó, é bem aqui embaixo. Então, essa é uma operação viável. Essa é uma operação que faria sentido fazer. Eu não sei se essa operação executa hoje. Se você quiser copiar esse cara, é uma operação com uma probabilidade, olha aqui, pelo preço que ele fez, ele teria 92% de chance de acerto. Tudo bem que essa chance aqui é calculada no dia de hoje e já passaram aí 5 dias corridos de quando ele montou a operação. Mas nesses preços essa operação parece interessante. A pessoa está arriscando uma perda ilimitada, só que a perda só vai acontecer abaixo do 8,43, o que é um pouco improvável. E ela pode ganhar aqui 1.700.000 com 3 milhões de opções. Com a 5 vai ser um pouco mais do que isso. Então olha que legal, ganhar 1.700.000 com um risco baixo de perder dinheiro, porque acho um pouco difícil o mercado cair muito aqui. Se cair para 8,19, aí olha que ele já tem um prejuízo substancial, já seria 700 mil de prejuízo. E conforme R$ 8,00
seria 1.300.000. Mas o risco-retorno dessa operação ficou bem bacana, já é algo bem mais saudável aqui. Então, acho que é provável que seja algo nessa linha. E olha que interessante, se ficar entre 9 e 9,70, o lucro é máximo. Tudo bem, hoje já passou de 9,70, mas hoje, se acabasse a operação do jeito que está, essa pessoa ganharia 1.100.000. Então, aqui para mim já está mais palatável. Agora vamos inverter a trava de baixa, vamos fazer virar trava de alta, para a gente ver como poderia ser. Invertir os lados, vamos ajustar os preços aqui. Então a vendida seria a mais barata e a comprada a mais cara. A put aqui custou 18 centavos. Então, olhando aqui essa operação, o que a gente vê? A pessoa teria feito uma operação que iniciou numa zona de prejuízo, onde ele perderia 630 mil. Se a ação caísse muito, ela poderia perder mais, e se subisse acima de 9,91 ele começaria a ter lucro. E aí aqui, acima de 10,25 ele teria lucro máximo. Um lucro máximo aí de R$1. Então aqui, qual dessas três operações você acha que ele pode ter feito? Parando para ver o gráfico de payoff, para mim ficou muito claro que o mais provável foi a operação número 2 que eu te mostrei, porque ficou muito bonitinha. Ficou o seguinte, a ação subiu demais, bateu aqui na linha de Bollinger superior, que foi esse candle aqui. O que ele fez? Ele pegou e basicamente travou essa região aqui. A maior parte dessa região do gráfico de 9 e eu já não lembro exatamente os valores, volta no vídeo e vê. Mas aqui ele pegou a região daqui dos 9,70, 9,80 até 8 e alguma coisa e colocou como lucro máximo. R$9 na verdade, né? Aqui lucro máximo e daí ia diminuindo. Ele teve uma área muito grande de lucro e tinha acabado de subir muito. Ele pode ter pensado que iria recuar alguma coisa e ficar naqueles valores. Mesmo se terminasse hoje, que foi passada a região onde ele teria o melhor lucro, aí ele ainda teria um lucro muito bom. Eu julgaria que o mais provável é ele ter feito a operação de número 2 que a gente mostrou aqui na tela. Agora, vale a pena repetir essa operação? Primeiro você precisa perceber que os valores para a gente executar essa operação já devem ser outros, porque o tempo passou. Esse vencimento está bem próximo. Então, para você tentar fazer algo parecido, você teria que testar preços. Ou se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, você pode buscar um formador de mercado e ver com ele. Formador de mercado, você fala com o seu assessor, tá? Se ele entender de opções, ele vai saber o que fazer. Só que isso só se você for fazer operações grandes, tá? Igual esse rapaz aqui fez. Mas basicamente você tem que ver os preços, consultar os preços para ver se ainda vale a pena fazer algo parecido. A operação de número 2, eu julgaria aqui a mais provável. Essa operação número 2 seria o lagarto de Jade, Jade Lizard, tá? Mas dá bola para esses nomes não. É basicamente aquilo, uma venda de put e uma trava de baixo com cal. Então aqui, beleza, a gente entendeu, a pessoa está fazendo uma estrutura que eu achei legal, não achei ruim não, faz sentido, tá? O risco é relevante, tá? Principalmente se é um ativo arriscado que nem esse aqui é um ativo arriscado. É um ativo que pode cair muito, tanto que caiu por muito tempo aqui. Mas achei uma estrutura bacana, fez sentido, essa pessoa aparentemente está sabendo operar. Se vale a pena não você copiar, vai da sua avaliação de risco, a operação tá bonitinha ali, mas como eu já falei, tô repetindo, tem que parar de repetir. Mas enfim, você tem que ver os preços que você consegue. Se você não conseguir preços bons que nem essa pessoa conseguiu, não vai compensar muito você montar isso daí. Então é isso, espero que você tenha aprendido alguma coisa nessa avaliação nossa, nessas simulações. Para você fazer uma simulação que nem eu fiz, eu mudei aqui tipo de operação para os limite / mercado e coloquei os preços aqui da operação que saiu e a quantidade aqui e selecionei o gráfico de payoff. E aqui no gráfico de payoff é só passar o mouse que ele te fala lucro ou prejuízo no vencimento, que é o valor que a gente tem que seguir como referência. Só um detalhe final que você precisa ficar muito atento, essa operação aqui, o prejuízo máximo, mesmo que a ação tenha que cair muito, né, e é improvável de acontecer, a probabilidade de lucro está grande, a perda máxima aqui estaria em 25 milhões. Se a empresa tem uma notícia ruim, o prejuízo potencial é muito grande. Então o ideal é que você só faça uma operação dessas em uma ação que você aceitaria comprar. Esse é um detalhe importante. Vendas de put só fazem sentido, independente se está na estrutura ou não.
Aqui está numa estrutura, né? Tem várias opções juntas, mas mesmo assim, só faça se você aceita comprar essa ação, que geralmente é a melhor postura que você pode ter e menos chance de você ficar insatisfeito. Porque, por exemplo, se você faz um Americanas da vida e sai de R$10 para R$1, se você avaliou bem Americanas, percebia o risco, que existia um risco gigante em Americanas, e aceitou, beleza. Você sabia que podia acontecer. Agora, se você faz e nem analisou e nem pensou nisso, falou, eu vou fazer isso aqui, eu tô nem aí pra ação. Se você tá nem aí pra ação e acontece uma merda muito grande, você tem o risco de perder uma soma muito grande de dinheiro. Nessa operação, o risco aqui, se você tivesse feito essa operação em Americanas, você teria perdido 24 milhões de reais em troca de ter o risco de ganhar 1.700.000, então não faz tanto sentido. Só faça em algo que você acha que não vai despencar, algo que não seja tão arriscado assim. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, alguma análise crítica, sugestão, fica à vontade, vamos conversar aí nos comentários. Então é isso, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.